Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Mande sua mensagem para o WhatsApp do programa Fala Vereador 997275688. Olá, muito boa tarde. Agora 12:07, está começando o programa Fala Vereador desta sexta-feira, chegando com informações do programa Fala Vereador. Vamos bater um papo aqui hoje com o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, vereador que estará presente aqui, e você vai poder participar com a gente aqui no 997275688. É o WhatsApp aqui do programa Fala Vereador. De repente você quiser fazer uma pergunta, fazer alguma colocação aqui para o presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti, que vai bater um papo com a gente aqui hoje no programa Fala Vereador. Aliás, é bem tradicional o programa, né? Toda sexta-feira o programa Fala Vereador, do meio-dia ao meio-dia e meia, sempre recebendo aqui um convidado, um vereador, para prestar conta, bater papo, falar, não é, a respeito do trabalho que vem sendo desenvolvido no Poder Legislativo. E hoje é Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras. Bom, enquanto a gente aguarda aqui o Jacovetti para trazer aqui algumas informações, para falar a respeito de seu trabalho na Câmara Municipal de Araras, eu queria falar para vocês, não é, que amanhã começa a campanha de vacinação aqui na cidade de Araras. Aliás, o mês de agosto será o mês de vacinação em todo o território brasileiro, e amanhã a cidade de Araras começa o período de vacinação para as crianças aqui da cidade. A campanha é para crianças de 1 a 5 anos de idade, e os pais terão que entregar comprovante de vacina nas escolas, senão os alunos, inclusive, não poderão, né, assistir aula. Atenção, você que está acompanhando aqui a Rádio Araras FM, utilidade pública para você. O Rafael até aqui, né, espantou os olhos aqui, arregalou os olhos, porque ele tem uma filhinha pequenininha, né? Então tá aí, ó, campanha nacional contra poliomielite e sarampo será realizada em todo o Brasil de 6 a 31 de agosto. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Araras programou 4 sábados de agosto como dia D para vacinar as crianças de 1 a 5 anos de idade, já a partir do próximo sábado. Portanto, a partir de amanhã, as crianças já podem tomar a vacina contra a poliomielite e contra o sarampo. Além dos 4 sábados, as 6 salas de vacinação da cidade vão atender as crianças de segunda a sexta-feira, normalmente a partir do dia 6 de agosto. A campanha nacional é voltada para crianças de 1 a 5 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Então, atente-se, a partir de amanhã, vacinação para todas as crianças aqui na cidade de Araras de 1 a 5 anos de idade. E atenção, hein, pais, se a criança não tomar a vacina, ela não poderá assistir aula, porque a criança que não for vacinada, ela não pode conviver num ambiente onde tem muitas crianças. Então vai ter que ter a comprovação na escola para assistir aula, tá bom? Dado o recado aqui, a partir de amanhã, hein? Carlos Alberto Jacovetti, presidente da Câmara Municipal de Araras, mais uma vez um prazer tê-lo aqui no programa Fala Vereador. Boa tarde. Boa tarde, Nilcinho Zanqueta, nosso colega de Câmara. Boa tarde ao Rafael aqui presente, à equipe da Rádio 107,7. E um abraço carinhoso a todos vocês aí que me ouvem nas suas casas, nos seus carros. É sempre uma alegria estarmos juntos. Prazer ter aqui o presidente em exercício da Câmara Municipal de Araras, Carlos Alberto Jacovetti. Jacó, eu gostaria de já abordar um assunto de primeira aqui. Aliás, na minha opinião, um dos projetos de autoria do senhor na Câmara Municipal de Araras mais importante aqui na cidade de Araras, na minha opinião, que é essa ideia que o senhor teve de devolver, né, os recursos que não são, que já
que sobra, né, de recursos da Câmara Municipal ao Executivo a qualquer tempo, né? Antigamente, como que era feito? Somente no final do ano era feita a devolução. Agora não, com essa aprovação desse projeto do senhor, o dinheiro é devolvido a qualquer tempo, a sobra de recursos da Câmara. Como que o senhor tem acompanhado isso? Está sendo satisfatório? Como que tem sido? Olha, Nilcinho, sempre foi uma luta que eu comecei em 2009, né? A primeira vez que eu fui vereador, e na época a Câmara entendeu que não deveria ser dessa maneira e deveria deixar o dinheiro ali na Câmara. Eu sempre tive a convicção de que esse dinheiro na mão lá do Executivo, ele tem um valor muito mais importante do que parado ali na Câmara. Eu sempre costumo dizer, para a Câmara Municipal, para nós, né, vou dizer por mim, não falta ar-condicionado, não falta computador, não falta caneta, não falta carros, temos servidores, temos motorista, tem tudo o que precisa. E muitas vezes tem dinheiro lá que fica em caixa e o Executivo com dificuldade, às vezes, de pagar lá coisas super importantes, né? Da educação, da saúde, muitas vezes o fornecedor ali de cesta básica, o fornecedor por exemplo, do Marmitex, enfim, o próprio pessoal que trabalha na saúde, os médicos. Então, esse trabalho agora a Câmara entendeu e já desde o ano passado a gente tem feito essa devolução. E como você perguntou se eu tenho acompanhado, eu a cada 15 dias, né, tudo que está sobrando ali na Câmara a gente tem devolvido. Inclusive essa semana ontem, né, eu pedi novamente o levantamento e na segunda-feira, provavelmente, ou terça, vai mais aí um valor lá para o Executivo. Então uma informação importante, já foram 3 devoluções realizadas até esse presente momento. Isso. Então na semana que vem pode ser que seja já a 4ª devolução. Exato. Muito bom. A última foi, se não me falha a memória, 180 mil. Exatamente. Há cerca de, acho que 10 dias ou 12 dias. 505 mil em maio, isso. 160 mil depois e a última 180 mil. Exato. Então é uma austeridade, né, que a Câmara tem feito, os vereadores têm colaborado. E eu acho que eu sempre digo, né, que R$1 economizado pela Câmara é R$1 a mais que o Executivo tem para distribuir, né, para todos os cantos aí da cidade. Não tenha dúvida. Até recentemente, aliás, desde a aprovação desse projeto, até em comum acordo com o Executivo, foi falado, né, que parte seria para a saúde, parte seria para o Fundo Social de Solidariedade, para as ações lá, né? E até recentemente o vereador Felipe Belotto sugeriu para que todo o dinheiro fosse encaminhado à Santa Casa. Seria isso muito bom, muito interessante, seria uma bênção para a Santa Casa. Mas nós temos que ser realistas. 2 coisas. Se a Santa Casa tiver um problema muito sério, muito grave, como aconteceu com a Santa Casa de Leme, o Ministério Público acaba intervindo e passa a administração daí da Santa Casa por um momento, um grande momento, um pequeno momento, para o município. Aí o município é obrigado a arcar com muitos gastos. Então isso é uma coisa complicada. Então o município tem que ficar atento, o executivo atento, para que isso não aconteça e ele ajudar da melhor maneira possível. Entretanto, nesse momento o município ele não tem essa capacidade financeira para destacar um valor além do que ele já destaca para a Santa Casa. Evidentemente que seria muito bom se a gente conseguisse isso. Agora, sim, a própria sociedade está se mobilizando, o próprio pessoal da Santa Casa, os irmãos, né? Agora o Eduardo Moraes, o novo provedor, está se mobilizando. Há que fazer um trabalho muito grande com a sociedade, tentar com as empresas. Também o hospital ele tem que tentar aí via Estado, né? Via União, no meu entendimento, um financiamento realmente grande para que ele possa suportar todos esses procedimentos que ele é responsável. Aliás, é bom que se diga que a maior responsabilidade para cuidar da Santa Casa é do governo federal, né? Que com o SUS, né? Exato. E não atualizou a tabela, né? Isso é um grande déficit do hospital, né? Segundo lá informações, hoje o preço praticado é o mesmo preço que vinha sendo praticado há cerca de 18 anos atrás. Exatamente. Então o hospital, né? Ela é uma gestão compartilhada entre o Estado, a União e o município. O município
tem a sua participação, mas a participação maior vem realmente da união. E esse é um problema que não é só da Santa Casa de Araras, né? A Santa Casa de Araras, com todas as dificuldades, você vai lá, estive inclusive ontem lá, né, acompanhando uma pessoa da família, e ela continua sendo um centro de excelência. Essa questão financeira, de uma maneira ou de outra, ela será equacionada. E eu não estou aqui, Nilcinho, para dar meias palavras e meias informações, porque quem está me ouvindo ia ficar muito mais contente se eu dissesse, olha, estamos trabalhando, sim, eu como vereador quero que esse dinheiro vá para a Santa Casa, mas eu não posso fazer isso, né? Isso seria uma maldade perante o Executivo. Estou aqui colocando a realidade. O caixa do Executivo ele também não está saudável, a arrecadação do município ela não acompanha os gastos, né, em função do que está acontecendo com a própria economia, mas a gente não pode chorar, nós temos que trabalhar para tentar chegar num melhor ponto aí para a nossa cidade. Aliás, a sua vida pública, né, Jacó, sempre foi pautada pela preocupação com o dinheiro público, não é verdade? Eu sempre digo, né, que o homem público, ele tem que justamente trabalhar pela economia do dinheiro público. Se ele for honesto e trabalhador, ele vai juntar tudo que ele precisa ser. Porque se ele for trabalhador, ele vai motivar para que toda a sua equipe também o seja. Se ele for honesto, ele vai motivar para que toda a sua equipe também o seja, e ele vai ficar em cima para que as coisas não aconteçam, né, de maneira aleatória. Então, para mim, esse é o ponto mais importante aí de um homem público. Ao longo aí dessa carreira minha, né, que ela não é tão longa, mas ela também não é tão curta. Eu já estou no meu 10º ano, né, de mandato. Comecei como vereador e vice-prefeito, secretário e agora vereador novamente. Eu tento justamente fazer isso, né? Se você pegar aí, você não vai achar uma nota fiscal que eu tenha gasto com o município nesses últimos 8 anos, 10 anos, que eu procuro justamente ter essa austeridade. Você vai ver que alguns vereadores têm alguns gastos, mas foram importantes, né? O vereador às vezes ele vai para Brasília, às vezes ele vai para São Paulo, justamente para conseguir algumas verbas de representação junto aos parlamentares. E Araras tem conseguido, né? Então também nós não podemos fazer apenas esse comparativo, né? Às vezes, olha, eu não gastei nenhum tostão lá da Câmara com viagem, com alimentação, etc. Mas vereador A, B, C ou D gastou, mas trouxe uma verba. Então, na verdade, ele fez um investimento. Sim. Né? Sobrou dinheiro para o município. Falando em Brasília, estava até acompanhando aí algumas informações. A tendência é que o prefeito, né, Pedro Eliseu Sobrinho, vá a Brasília, inclusive com o Júnior Franco, presidente do SAEMA, para tentar resolver no Ministério das Cidades a questão da estação de tratamento de esgoto. É uma preocupação do senhor também essa questão do meio ambiente, né? E seria importante a revitalização, né, ou a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto na cidade, né, Jacó? É importante, é necessária, né? Araras, que ela foi pioneira justamente na criação da estação de tratamento, né, há cerca de 30 anos. Hoje, infelizmente, ela é uma das maiores poluidoras, né, do rio Mogi Guaçu. Então, o nosso prefeito, seu Pedro, está empenhado, né, em conseguir a complementação dessa verba, os projetos estão encaminhados, e eu acredito aí que esse ano a gente tem aí boas notícias para a retomada da estação, que ela está lá, mas o tempo foi passando e ela acabou se exaurindo, né, alguns lugares lá simplesmente foram até a ruína, pode-se dizer isso. Mas agora aí o prefeito está empenhado e a gente faz votos aí que consigamos esse valor para finalmente retomar a estação de tratamento e voltarmos a ser a cidade encantamento, inclusive nessa questão ambiental. Voltar a ser exemplo, com certeza, como foi no passado, com certeza. Agora, Jacó, ainda nessa questão, né, de meio ambiente, recentemente tivemos agora ainda essa semana aqui, nós estamos um pouco mais, respirando um pouco mais tranquilo em razão da chuva, né? Mas tivemos um período aí de seca, inclusive de queimadas, e é bom até que a população se conscientize, né, nessa questão aí, porque prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde das pessoas, essa questão de queimada. Tanto é que tivemos na Anhanguera lá uma de grande proporção, né? Isso aí. A da Anhanguera, ela só não foi maior
porque essa vez o pessoal lá tomou uma atitude diferente. Em 2014, tivemos no mesmo lugar um incêndio terrível. E o que aconteceu na época? O incêndio veio, pulou a Anhanguera e foi do outro lado e foi embora em direção, inclusive, lá à usina. Dessa vez, antes do fogo chegar totalmente até na Anhanguera, o pessoal tacou o chamado fogo do retorno, fogo de encontro. Então conseguiu controlar, né? Uma coisa assim, é cruel que você fala assim, puxa vida, mas para apagar um incêndio você criou outro. É o que acontece, porque daí o incêndio ele vem vindo, vamos dizer, da direita para a esquerda. Você coloca o fogo ao contrário, o fogo que você colocou, ele é mais manso, vamos dizer assim, né? Porque o vento está na outra direção. Mas quando um incêndio encontra com o outro, o oxigênio zera. Então ocorre até tipo uma explosão, pau, apaga de uma vez. Dessa vez conseguiu, então o fogo não pulou. E a chuva agora está dando uma amenizada, felizmente, mas nós temos que ter consciência que esse ano a seca foi pior do que 2014. Porque 2014 ela foi um pouquinho mais, né, para o final do ano. E essa vez, eu estou sempre na zona rural, em março nós já tínhamos algumas nascentes simplesmente secas. A parte positiva é que com a crise de 2014, nosso povo aprendeu a gastar menos água. Então hoje o consumo de água da cidade, acho que é cerca de 44, 45 milhões de litros. Com a crise ele era 37 e antes da crise ele passava de 60 milhões. Puxa. Então hoje você vê que está havendo uma economia. As empresas, muitas também se moldaram, usam a mesma água várias vezes, né, no próprio processo industrial. Então houve uma conscientização. E com relação às queimadas, nós temos um problema cultural muito, muito sério no Brasil. A imensa maioria das pessoas varre lá um montinho de folha no quintal de casa e o que ele faz? Ele simplesmente taca fogo, né? Ao invés de deixar aquilo ali para fazer uma compostagem, virar alguma coisa orgânica, quase um adubo, vamos dizer assim, é comum tacar fogo. Isso a pessoa faz no terreno, faz na chácara, faz lá no rancho da cascata, faz no sítio. Isso tem que acabar. E muitas vezes esse pequeno ateamento de foco, ele pula e vira um incêndio de grandes proporções incontrolável. Então aqui eu faço um pedido, né, para você que tem esse hábito cultural, assim como você tinha, né, antes da crise da água, e você hoje controla, não desperdiça mais, peço também, não queime mais nada por aí, não. Ter essa conscientização, né, de saber utilizar, continuar, né, tendo essa conscientização para o uso da água e com certeza não atear fogo aí, né, principalmente nesse período de seca, né, que prejudica realmente o meio ambiente, a saúde das pessoas, com certeza. Aliás, o senhor defende a criação de uma secretaria específica para o meio ambiente, Jacó? Sim, eu acho que o tamanho do município de Araras, ele pode e deve definir essa secretaria, que inclusive está lá na Câmara já, né, uma pequena reforma administrativa que o nosso prefeito, então, Pedrinho Eliseu, fez, que está caminhando, e um dos itens é justamente a contemplação, a criação da Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Hoje, o meio ambiente, ele está lá, hoje é conjugado, né, com outra secretaria. Então ele fica, vamos falar assim, em segundo plano. Agora, poxa vida, você vai criar a secretaria, você vai gastar. Não, a reforma que está sendo proposta, está havendo um enxugamento grande de cargos e atribuições, aonde com a criação, mesmo assim, teríamos, a preço de hoje, uma economia cerca de 2 milhões de reais por ano. Né? A Câmara está, inclusive, estudando isso, para que realmente seja sacramentado, né, esse tipo de atitude. Eu estou fazendo uma emenda, inclusive, que também é uma luta minha de 10 anos, e não sei se a Câmara vai aprovar, aonde está escrito lá, é proibido propaganda de caráter promocional. Por exemplo, às vezes, o Rafael está aqui ao nosso lado, o Rafael é um munícipe. Às vezes ele paga direitinho o seu imposto, ele paga, ele fala assim, puxa vida, eu estou pagando o imposto direitinho e não estou vendo nada o que determinado governo está fazendo. Então a propaganda, ela também tem a intenção de mostrar para o Rafael, olha, eu acabei lá de fazer uma creche, acabei lá de asfaltar uma rua, acabei lá de fazer uma tubulação nova, acabei de fazer uma caixa d'água. Aí o Rafael fala assim, puxa vida, então eu estou pagando imposto, realmente as coisas estão acontecendo. Mas eu acho que esse dinheiro com propaganda ele tem que simplesmente ser zerado. Custo zero. E o Rafael ele vai ter que se informar de outras maneiras. Por exemplo, ele vai ter que entrar no site, ou ele vai sentir isso.
que ele vai andar pela cidade ou ele vai sentir que está acontecendo no bairro dele. Eu acho que esse dinheiro com propaganda ele pode ser empregado em todo o restante. A propaganda, quem vai fazer do homem público é o próprio cidadão. Muito bom, muito bem colocado, né? Estamos ao vivo aqui, programa Fala Vereador, agora 12h26, para você acompanhando aqui o programa Fala Vereador na Rádio Araras FM. Jacó, outra questão que o senhor defende bastante é em relação ao trânsito, né? Aqui em Araras. E Araras cresceu de tal maneira, as coisas vão evoluindo. Como que o senhor pensa nessa questão de radar? O senhor ainda defende a colocação de radar, principalmente nas principais avenidas aqui da cidade? Totalmente. Hoje Araras, entre motos, carros, caminhões, aí tem cerca de 100 mil veículos rodando aí, 90 e poucos mil. E o que acontece, Nilcinho? Você pega numa frota de 100 mil pessoas, né? Eu acho que eu disse isso daqui numa das primeiras entrevistas. Você pega aí 5% de motoristas cabeçudos, né? Incautos, que não respeitam a vida alheia. Você vai ter 5 mil motoristas fazendo coisa errada todos os dias. É muita coisa, né? Às vezes chega a 10%, 10 mil, às vezes um pouquinho mais. Então a imensa maioria respeita. Agora, essa minoria, o único jeito deles respeitarem é no radar. E eu tenho aqui 2 sonhos. Eu queria ter um radar em cada esquina. Esse é o primeiro sonho. E o segundo sonho é que exista multa zero. Porque se eu tiver um radar em cada esquina e multa zero, significa que nós temos um povo e um motorista consciente e que respeita a vida alheia. Se você verificar as estatísticas, o número de acidentes e a gravidade, que havia diminuído muito depois da instalação dos radares, voltou a crescer assustadoramente. Então essa é uma luta que eu vou ter sempre, porque eu acho que a chamada indústria da multa, que todo mundo condena, poxa vida, radar é a indústria da multa, eu acho que ela é muito menos importante ou muito menos danosa do que a chamada indústria da morte e da mutilação, que eu digo sempre isso. De repente, em função do excesso de velocidade, houve um acidente, a ambulância foi deslocada para aquele lugar. E de repente você aqui teve um problema, um mal súbito, um problema no coração, aquela ambulância que poderia estar vindo socorrer, que você não causou o seu problema, ela não veio te atender, que foi atender alguém que causou um acidente. E muitas vezes, e na maioria das vezes, esse acidente causado por uma única pessoa envolve várias outras, que não tem nada a ver com a história. E a multa, ela só envolve o infrator. Exato. Então eu acho que o dano é melhor que tenha o dano no bolso do infrator, do que em toda a população. E um detalhe, Silvinho, o gasto que os municípios têm com os acidentes é uma coisa absurda. Aí você gasta lá com UTI, você gasta com remédio, você gasta com médico e às vezes falta esse dinheiro para você comprar um remédio, uma pessoa que precisa de uma insulina e etc. Então, para mim é muito claro, radar foi feito para motorista que não respeita a vida alheio. E não significa que você vai implantar o radar que vai sair aplicando multa. O radar não tá lá, você passou, pronto, multou. Passou, multa, não. Só vai multar para quem infringir o Código de Trânsito. E um detalhe, né? Você fala assim, poxa vida, eu passei ali na Avenida Marginal, eu só fui multado, eu tava a 68 por hora, que é a hora que você vai ser multado. Detalhe, se foi marcado que você estava 68, no seu velocímetro você estava 75. Por quê? A aferição é um pouco maior. Existe, todo velocímetro marca um pouquinho a mais e todo radar também tem uma folga na aferição para não haver erros. Então aquela história, mas eu estava distraído, então me desculpa. Se você está distraído, você não pode dirigir. Não tá podendo dirigir. Se você não prestou atenção na placa, no radar, você pode não ver uma criança, alguém abrindo uma porta, um cachorro atravessando. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que, Jacó, nós aqui ararenses, nós que nascemos aqui, que acompanhamos a evolução da cidade, nós precisamos atentar quanto a isso. Hoje em Araras há muitas avenidas, você pega essa Melvin Jones aí, é um corredor, né, de trânsito enorme que liga, né, vários bairros
para a região central, você pega a Avenida Loreto, que há anos é assim. Agora você pega aquela Milton Severino lá embaixo, a mesma situação. As marginais, Dona Renata, os dois. Então, quer dizer, Araras, ela evoluiu há muitos carros, há muitas motos. Sim. E precisam, inclusive, a Araras, se você pegar, há dificuldade, inclusive, com relação a placas de trânsito. Tem muitas pessoas que vêm para a cidade e encontram-se dificuldade para sair da cidade, para pegar uma via Anhanguera, porque falta placa de trânsito. Nós que moramos aqui é tudo fácil, mas se você, para quem vem de fora, é uma dificuldade tremenda. E Araras precisa acompanhar essa evolução, com certeza, inclusive na questão de sinalização, placas de sinalização. Perfeito, Nilcinho. Olha, aproveitando aqui, para você aí que às vezes está bravo aí, que você é contra o radar, que você fala assim, poxa vida, mas se eu não corro, aí eu atraso, vou perder lá 2, 3 minutos, não vou bater o ponto lá na minha empresa, vou tomar uma dura lá do chefe, vou perder 1 hora ou 2, por causa de 2, 3 minutos. Puxa vida, levanta mais cedo. É muito melhor você levantar 5 minutos mais cedo e ir na velocidade correta. E uma coisa que eu vou lhe dizer, se você pegar, por exemplo, você senta no carro, pede para uma pessoa do seu lado, cronometra, vai lá, por exemplo, lá de frente da UNAR e vai pela Avenida Loreto, por uma outra avenida, pode ser a Milton Severino, e você vai lá até em frente do hospital da região leste, tá? Você marca o tempo seguindo todas as placas de velocidade, respeitando escola, respeitando as placas de pare, respeitando a rotatória. Vai lá, marca o tempo. Depois você vai no outro dia, no mesmo horário, e vai na velocidade que você acha que você tem que ir. Não vai respeitar a placa, não vai respeitar a velocidade, vai embora, como você acha que você tem que ser. E cronometra o tempo. Lhe asseguro, não dá 1 minuto, 1 minuto e meio de diferença. Então, por que nós que respeitamos o trânsito, respeitamos o ser humano, temos que suportar esse pessoal que não respeita? Então, é radar neles. Educação a médio e longo prazo e radar no curto prazo, no bolso de quem não respeita. Exatamente. Não, o senhor falou de chegar atrasado, tomar uma dura, aquela coisa toda. É melhor tomar uma dura do que de repente você correr numa alta velocidade, de repente atropelar uma pessoa, que você vai ter complicação para o resto da sua vida, ou você prejudicar a sua própria saúde, a saúde do próximo, enfim. Então, não tem desculpa. Eu acho assim, radar, né, que seja para realmente conter a velocidade do veículo, acho válido. É só a pessoa agir, né, dentro das normas de trânsito que não será punido, pode ter certeza. Aliás, falando em trânsito, o senhor solicitou uma implantação de lombada ou mesmo uma mão única ali na rua Vicente Blanco, ali no Canda, que é uma via de muito movimento ali também, né? Que liga ali o UNAR e a parte de dentro ali do Jardim Canda com a igreja Nossa Senhora Aparecida. Isso. Ali, né? Ali nós temos aí, não só, né, em um ponto, né? Nós temos pelo menos 2 a 3 lugares ali que existe uma incidência de acidentes, né, grande, e quase acidente. Se você ficar ali esperando, você fala assim, é Deus que está pondo a mão. Então, em alguns lugares, à medida que a cidade vai crescendo, você tem que fazer, né, é como se a gente chamasse de rótulas, né? Então, você está acostumado a ir e vir na mesma rua, você tem que começar a mudar. Então, determinada rua, uma mão no sentido só, a outra rua no outro sentido. E em poucos dias as pessoas se acostumam e acabam aprovando, até porque o tempo de ir e vir acaba sendo praticamente o mesmo, mas diminui-se muito os acidentes e o quase acidente fica perto de zero aí. Então é um pedido aí que a gente tem feito e à medida dentro do possível o executivo ele vai atendendo. Aliás, falando em trânsito, né, que a gente está falando aqui, vou até solicitar aqui no ar mesmo, aqui nesse trecho aqui, ó, claro que quem está em casa não está vendo, mas vou explicar, na rua Alexandre Fleming, que liga ali a região central aqui, né, descendo do hospital, há muitas crianças que descem da escola e atravessa a rua que vai para o Lago Municipal, às vezes para subir ali para o Belvedere, enfim, precisa de uma faixa de pedestre,
né, nesse local, que é muito importante, porque há muito movimento, as pessoas atravessam e no horário de pico há muitos veículos ali. De repente uma faixa de pedestre ali resolveria a situação ali dos munícipes. Eu diria para você aí, Nilson, que aí tinha que ser uma lombofaixa. Ou uma lombofaixa, melhor ainda, né, porque daí segura um pouco até o trânsito que desce muito, né, de vários lugares, né, tanto quem vem do lago aqui, quem vem da Praça da Bandeira. É simples, você pega aquela lombofaixa, né, aquela lá a gente pode chamar de quase de murofaixa, né? Em frente ali do velório do Hospital Municipal. É verdade. Aquela o sujeito não passa mais do que 1 por hora, porque se ele passar mais, fica um pedaço do carro lá. Então o pessoal aprendeu a respeitar, né? No começo todo mundo xingava, aprendeu a respeitar. Aí você pega a lombofaixa, por exemplo, na Avenida Padre Atílio, subindo a Câmara, um pouco para cima da loja natalina. Você pode ver que ali a imensa maioria não respeita. Por quê? Porque ela é baixinha. Exato. Então o que acontece? Poxa vida, né? Eu sempre falo, existe a lombada para o motorista burro e existe a lombada para o motorista que é respeitador. A lombada para o motorista burro, o respeitador ele entende e ele aceita, que no caso seria essa enorme. E a lombada para o motorista burro, o burro não respeita. Então é uma coisa muito complicada. Então no final você tem que fazer tudo lombada grande, pesada, que é para o sujeito que não respeita ter que respeitar, senão ele perde uma parte do carro, né? Que eu estou falando aqui é triste, né? Mas enfim, realidade. Você passa lá em frente de um determinado ponto, uma escola, está escrito lá, cuidado crianças, o sujeito passa 70, 80. Aí você põe lá uma faixa, cuidado escola, mesma coisa, ele passa 70, 80. Você põe uma lombada leve, ele continua passando a 70, 80, aí você tem que colocar algo mais pesado, né? É triste. Exatamente. É triste a realidade do trânsito, né? Aliás, a pessoa, o motorista, ele só toma ciência depois que acontece algo com ele. Enquanto não está acontecendo, ele vai abusando. Depois que acontece, aí já é tarde. Aí não dá mais para voltar. Meio-dia e 37. Jacó, alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Não, até pelo adiantado da hora, eu acho que, né, tá bom, né, a gente bater um papo aqui com o nosso povo. Porque passa rápido, esse papo é gostoso, esse bate-papo, né, você vê que... O pessoal da rádio já tá dando um sinalzinho que tem, né, tem aí que entrar as outras reportagens. Foram bastantes assuntos que debatemos aqui. Eu quero agradecer, Jacó, a sua presença aqui no programa Fala Vereador. Com certeza sempre enriquece aqui o programa, sempre trazendo boas informações, detalhes importantes aqui para nossa população. Eu agradeço, né, Nilcinho, e para concluir, né, dizer às pessoas que têm acompanhado a Câmara, a gente tomou várias medidas ali justamente de contenção de despesas. Se você verificar hoje, os servidores eles estão mais apertados lá, mas a gente diminuiu cerca de 5 ou 6 servidores em cada sessão, então concentrou, né, até sobrecarregou alguns servidores, mas eles entenderam, estão colaborando. A gente não cede mais o plenário para reuniões de partidos políticos e até de associações, salvo o próprio executivo ou peça, né, porque o dinheiro é do executivo. Então a gente tem tomado ali algumas medidas para realmente conter o máximo possível os gastos da Câmara, justamente para melhorar a vida do nosso prefeito e, consequentemente, né, dar um pouquinho mais de oportunidade para ele aplicar esse dinheiro para a nossa população. Então eu quero deixar aqui um abraço fraterno, carinhoso a todo o povo de Araras, dizer aí, ó, mesmo com chuva, não desperdice água, economiza água, parou a chuvarada ou mesmo que tenha chuva, não pratique queimada. Vamos aí, vamos lá na igreja, vamos frequentar a igreja, vamos acompanhar a nossa criançada lá na escola, vamos ser fraternos, sejamos aí bons trabalhadores, sejamos aí bons patrões. E o Brasil tem jeito, e o jeito somos nós. Muito boa tarde, um abraço a todos. Muito obrigado. Jacovete, Carlos Alberto Jacovete, Carlinhos Jacovete, foi o nosso convidado hoje aqui, presidente em exercício da Câmara Municipal de Araras, falando ao vivo com a gente aqui no programa Fala Vereador. Quero agradecer a Débora Guiral, que foi a engenheira de som, muito obrigado. Ao Rafael, que levou a melhor imagem, e esse programa ficará depois na íntegra disponível no site da Câmara Municipal de Araras para você acompanhar. Valeu, gente, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Não se esqueça, hein? Amanhã é dia de vacinação das crianças de 1 a 5 anos, né, em vários pontos da cidade, inclusive ali ao lado do Corpo de Bombeiros. Então não se esqueça, leve a criança para vacinar de 1 a 5 anos contra a poliomielite e contra o sarampo, tá bom? Valeu, gente, bom final de semana, até o próximo programa, tchau.
Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo mais perto de você.